convido para uma entrevista bem bacana que a gente vai começar agora, sobre doença, uma doença que é silenciosa, devido aos sintomas não serem tão evidentes assim. Eu estou falando da osteoporose e dados da Organização Mundial de Saúde no Brasil apontam que a doença atinge cerca de 15 milhões de pessoas. Por isso, vamos conversar agora com a reumatologista, a doutora Daniela Egito, que já está aqui comigo. Bom dia, seja bem-vindo, um prazer imenso te receber. Doutora Daniela, é um assunto muito delicado, porque eu digo isso? Porque atinge realmente muitas pessoas, como a gente viu esses dados da OMS, e a gente fica preocupado sobre o que é essa doença, como é que adquire essa doença e se tem formas da gente prevenir. Seja bem-vinda, viu? Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos. A osteoporose, ela realmente é uma doença silenciosa porque ela não causa sintomas até que surjam as complicações dela, que é o mais temido, são as fraturas. E aí é uma doença que pode afetar um grande número de pessoas, como você já mostrou os dados aqui do Brasil, e não afeta apenas pessoas idosas. A grande população afetada pela osteoporose são as mulheres e principalmente após a menopausa, porque ela é uma doença decorrente de uma alteração no metabolismo ósseo. E o nosso osso, apesar de, por exemplo, estarmos aqui e não sentirmos ele está, vamos dizer, parado, mas ele é um tecido vivo, que ele está em constante remodelação. Então, ele está em constante formação e destruição, ou seja, reabsorção. Então, nós temos células que estão trabalhando continuamente. Aí, por que as mulheres na pós-menopausa são as grandes afetadas pela doença? Porque justamente após a queda dos hormônios femininos, esse metabolismo ósseo, ele se desregula pela falta do estrógeno e as células que reabsorvem o osso, elas começam a trabalhar de forma muito ávida. E aí você começa a ter um desequilíbrio nesse processo de remodelação óssea que é contínua e o osso ele começa a ficar fraco, perder tecido. E fraco, perdendo tecido, ele não vai trazer nenhum sintoma. Por isso que as pessoas não sabem. Até que façam um exame de rotina, que é recomendado para toda mulher na pós-menopausa e todo homem depois de 70 anos, para pessoas mais jovens, se tiver algum fator de risco para a doença. Porque esse desequilíbrio das células levando a uma desmineralização mais acentuada e de forma contínua do tecido, pode acontecer, na verdade, em qualquer idade, mas a maior faixa etária é essa que eu acabei de explicar. A gente costuma também associar muito essa questão da osteoporose sobre dores nas articulações. Se isso é verdade, se tem algum retrato a respeito de que as dores nas articulações, independente da idade, já pode demonstrar um quadro de osteoporose? Não, na verdade, dor articular, relacionar isso à osteoporose é mito. Né? Como eu falei, a osteoporose é uma doença silenciosa, então ela não dói até que o paciente possa ter uma fratura. E aí, quando o paciente sente dor em decorrência da osteoporose, é porque ele já teve uma complicação da doença, que é a fratura. Isso. E aí, a fratura, ela pode ser, por exemplo, uma fratura vertebral do corpo da vértebra, da coluna vertebral, que tanto pode ser muito dolorosa, como também pode ser até assintomática. O osso está tão fraco que você fratura as vértebras e continua vivendo. E só que quem fraturou uma vez tem uma chance 3 vezes maior de sofrer uma nova fratura. E aí pode vir complicações. Mas a fratura mais temida por osteoporose é a fratura do fêmur, né? A fratura do colo femoral, que é uma fratura impactante que vai levar muitas vezes a hospitalização e complicações. E muitas pessoas idosas, por exemplo, morrem porque fraturaram o fêmur, né? E é por isso a grande preocupação da doença. Então, se é uma doença que não dói, se é uma doença silenciosa, porque a gente precisa se preocupar com a osteoporose, precisa diagnosticar a doença justamente para prevenir as complicações, que são as fraturas que podem trazer consequências muito danosas. E aí a gente vai falar sobre essas prevenções, com certeza, dar dicas ao pessoal de casa. Mas se você tem alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida, aproveita esse momento que a gente está com um especialista aqui para falar do assunto. Esse WhatsApp que está aí na telinha é o número para você mandar sua mensagem de áudio ou mensagem de texto que a gente vai reproduzir aqui, tá, pessoal? Não vou deixar ninguém sem resposta, não. Aproveita que está todo mundo relatando aqui especialistas e todo um problema sendo relatado aqui. Aproveita esse momento para você fazer o consultório do povo junto com você. O médico responde e você pergunta, tá bom?
Faz agora mesmo a sua pergunta no WhatsApp, que a gente já vai reproduzir. Agora, doutora, a gente fica muito preocupado com relação assim, quando vai chegando uma certa idade, com certeza, como você já anotou ali, já colocou aqui à nossa disposição um retrato, que há a fragilidade óssea nesse sentido, e aí vem muita matéria, assim, na nossa cabeça de que é algo voltado ao cálcio. É só o cálcio ou tem outra questão fisiológica que pode colaborar para que a gente não tenha o avanço da doença ou até mesmo a fragilidade nos ossos? Na verdade, esse metabolismo ósseo, para funcionar, né, que está em constante remodelação, ele precisa do cálcio, essencialmente, mas precisa também de outros eletrólitos, como o fósforo. E, por exemplo, quem leva o cálcio para o tecido ósseo para permitir um osso de melhor qualidade, de uma formação mais adequada, é a vitamina D, por isso também que a gente fala tanto em vitamina D. Então, na verdade, quando a gente fala em prevenção de osteoporose, cuidado com a osteoporose, a alimentação ela é muito importante e não só quando eu estou idosa que eu tenho que me preocupar com a qualidade do meu osso. Eu tenho que me preocupar com formar um osso de melhor qualidade enquanto eu ainda estou na fase de formação. Que, para você ter uma ideia, o pico de massa óssea nosso, das mulheres, é em torno dos 30, 35 anos. Então, eu tenho que lutar para ter um osso melhor formado, de melhor qualidade, até essa faixa etária. Porque depois, inevitavelmente, você vai ter um processo de desmineralização óssea. E aí, se você atingir um osso de melhor qualidade, mesmo que ele vá se tornando frágil, né? Mesmo que nós vamos inevitavelmente envelhecendo, a gente vai acabar ter uma reserva melhor. Aí imagina uma pessoa que a vida inteira nunca cuidou da alimentação, nunca teve uma ingesta adequada de cálcio, que está principalmente no leite e derivados, em folhas verdes, que nunca fez atividade física, que não formou um pico ósseo bom. Então, quando ela começa a perder, é muito mais fácil ela ter a doença. Exatamente, e eu fico muito preocupada com relação às quedas, que realmente quando chega uma certa idade, isso eu digo que eu tive retratos em casa com a minha avó e já vi muitas pessoas também relatarem sobre isso, que assim, é um público, esse público idoso, é mais propício a ter quedas, às vezes não enxerga um objeto, a casa está cheia ali de móveis e tudo mais, escorrega no banheiro também, já vi muita situação como essa, e essa facilidade em se desequilibrar já é um retrato da osteoporose? Nem sempre. Na verdade, assim, a gente realmente precisa se preocupar muito com queda em idoso, né? Queda em idoso pode trazer muitas consequências, inclusive complicações que podem levar à morte, né? E aí, assim, o idoso por si só, ele já tende a ter, por exemplo, uma deficiência de visão, como você mesmo já comentou. Às vezes o equilíbrio, a rapidez de reflexo está reduzida, né? A massa muscular, ela está mais fragilizada, que é o que a gente chama de sarcopenia. A pessoa tende a perder massa muscular e às vezes tem junto a osteoporose. Então é um conjunto de coisas. E aí é mais fácil cair. E aí você já tem um osso que é frágil. Se você cai, a chance de você ter uma fratura é muito maior, né? Com certeza. Tá aí. Olha, pessoal, vamos a um breve intervalo comercial. A gente vai voltar ainda com esse tema, porque a gente vai selecionar as perguntas. Foram muitas perguntas, viu, doutora, que já chegou aqui na nossa produção. E a gente vai responder a vocês aí de casa as suas dúvidas. Então não sai daí que a gente volta daqui a pouco.